Bom dia, meu nome é Lise e eu sou mãe homeschooler de 3 crianças, a Ana, a Catarina e o Gabriel. E nós seguimos o método Charlotte Mason aqui em casa e eu tenho recebido algumas perguntas do pessoal na internet sobre como que é a nossa rotina, como que nós trabalhamos com o método da Charlotte. E aí eu resolvi responder em vídeo, achei que seria mais prático para o pessoal entender e também para dar alguns exemplos. A Ana, minha mais velha, tem 6, então nós já começamos com ela o timetable, né? Que é o ensino formal, que a Charlotte Mason indica que seja só depois dos 6 anos. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu fiz a escolha do currículo, né? Muitas pessoas perguntam, o currículo, o que você faz, o que você usa? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, inicialmente, a gente começou a seguir o currículo do Ambleside, né? O Ambleside Online é um site com currículo gratuito, todo pronto, disponível online, e ele é muito usado e muito conhecido nos Estados Unidos. Então, inicialmente, esse foi meu primeiro contato com a Charlotte, e então eu tentei me basear no currículo deles. Só que tem muitos aspectos do currículo que são próprios dos Estados Unidos. Tem a história local, história da Inglaterra, literatura local. Então, eu precisei fazer algumas adaptações. E como que eu fui fazer essas adaptações? Eu procurei no livro mesmo da Charlotte. Os livros dela também estão disponíveis online no site da Ambleside. E aí ela dá dicas de como construir o currículo, de o que você tem que trabalhar em cada série, né? Ou em cada formulário, que é como ela chama as séries. Ela divide mais ou menos, não é anual as séries, não é primeira, segunda, terceira série, é por formulários. E no caso que a Ana tá, é o formulário 1B, que é para criança de 6 até 7 anos. Para o Ambleside Online já é dividido em séries, que seria o Year 1. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse aqui é o esboçozinho que tem no site da Ambleside, né? Eu imprimi o meu você vê que tá todo rabiscadinho, cheio de anotações. Essas anotações aqui são os livros que tem traduzido para o português. E a indicação que eles fazem dos livros, a lista de livros que eles têm indicados é excelente, vale muito a pena seguir. As leituras livres que eles indicam, então muitas têm traduzidas, são muitos clássicos, né, da literatura. E aí eu tenho tentado seguir os que têm traduzido em português. Aqui no Year 1, a maioria tem traduzido para o português, das leituras livres. O que são essas leituras livres que eu tô falando, né? Primeiro, a Charlotte divide os conteúdos em algumas leituras obrigatórias e algumas leituras livres. Não é algo fixo, não é porque tá aqui, tá indicado aqui no Ambleside ou no livro da Charlotte que eu só vou poder ler esse livro como leitura obrigatória ou eu só vou poder ler esse livro como leitura livre. Não é só uma distinção da forma como a gente lê para as crianças. Isso porque a Charlotte, um dos preceitos dela, um dos pilares do método dela, é que todas as leituras devem ser narradas pela criança depois. Então eu leio um trechinho da história, eu leio uma história, depois eu vou e peço para Ana para ela narrar para mim. Ana, conta para mim o que você entendeu da história hoje. Ou Ana, conta o que a mamãe leu. A Ana já tá tão acostumada que eu termino o parágrafo, que eu paro de ler, ela já começa a narração dela, ela já sabe que tem que narrar. E até a Catarina também já tá tão acostumada que às vezes eu tô aqui lendo com a Ana e ela fala, mamãe, deixa eu falar também. E aí ela vai e dá uma narraçãozinha assim, às vezes ela fala 2, 3 palavras. Mas aí como parte espontaneamente dela, a Catarina tem 4, ela não tem idade ainda pra gente começar o ensino formal, mas como parte espontaneamente dela e ela tá sempre aqui junto, ela acaba participando também.
Já no caso das leituras livres, elas não exigem essa narração. Por que não? Porque senão fica muito cansativo, fica muita leitura. Então, as leituras livres são bons livros, bons clássicos, que a Charlotte Mason fala sobre que seria importante as crianças conhecerem, elas irem se acostumando, se habituando a uma boa literatura, a bons nomes, né? Assim, ela fala de maravilhar-se com bons nomes da literatura. E aí são vários livros e se a gente fosse pedir para a criança narrar todos eles, ia ficar muito cansativo. Então ela tem essas leituras livres para você fazer nos períodos da tarde, às vezes na hora de dormir, fora do ensino do tempo timetable, que é o nosso tempo de ensino formal, que a gente aqui faz sempre pela manhã, que aí já exige as narrações. Então, quais são as dicas para essa idade da Charlotte, né? Em literatura. Então, eu vou trazer aqui para vocês, ó, o livro azul, tá na lista do Ambleside, e a gente também trabalha com Fábulas de Esopo. Então, a Charlotte Mason fala que, inicialmente, na primeira série, no formulário 1B, o ideal seria a gente trabalhar primeiro os contos de fada e as fábulas, né? Ela também sugere contos de Grimm, Andersen, né? E a gente lê 3 por trimestre, é o suficiente. Então, 3 contos de fadas, 3 fábulas por semestre, por termo, que são 3 meses, né? O nosso termo, já são o suficiente para a gente trabalhar essa parte de literatura. E os demais são leituras livres. Então, o livro azul e um livro de Fábulas de Esopo, tem várias edições de Fábulas de Esopo, eu tenho essa aqui da Companhia das Letrinhas, eles estão indicados aqui no Ambleside, né? No currículo da Ambleside. Tem também um site que eu gosto muito, que tem uma tradução boa do Contos de Grimm, que é o Grimm Stories, e as traduções estão em português. É uma tradução utilizada em um livro, eu não me recordo agora qual é a editora que publicou essa tradução. E aí, da mesma forma, colocaram lá no site. E eu gosto muito, então é bem acessível, tá lá na internet, eu leio para as meninas de vez em quando e elas gostam muito. Os contos não estão muito grandes e está numa linguagem bonita. Então acho que deve ter uma meia centena de contos de Grimm. Vale a pena. E as leituras livres, né? Quais são as leituras livres indicadas aqui no Ambleside, no Year 1? A Teia de Charlotte, O Rei do Rio de Ouro, Peter Pan, Pinóquio, O Livro Vermelho, né? Esse da coleção do fabuloso Livro Azul, Livro Vermelho. O Coelho de Veludo, Uma Casa na Floresta, da Laura Ingalls, e Pocahontas. Pocahontas e São Jorge o Dragão. São Jorge o Dragão é um livro da Margaret Rhodes que não tem traduzido, então esse aqui não entrou nas leituras da Ana. E Pocahontas também nós não entramos nem comentamos, nem trabalhamos a história de Pocahontas, porque eu considerei que é uma história americana, da cultura americana, então nós trabalhamos um livro no lugar do Viriato Correia, que é o livro do Caramuru, que é mais ou menos a história da nossa Pocahontas, né? Que é a Paraguaçu. Então, esses são os livros que eu tenho trabalhado aqui, a questão de literatura com a Ana. Eu espero que possa ter ajudado vocês. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, é só fazer aí pra gente, deixei nos comentários que assim que der, assim que eu tiver um outro tempinho, eu respondo pra vocês. Bom dia!